E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo de direito administrativo sem enrolação, resolvendo algumas questões sobre organização da administração pública. Vamos lá. Os municípios... Cadê o negócio aqui? Ah, tá aqui do lado. Os municípios, assim como os estados membros, poderão ter sua administração indireta em razão da autonomia a eles conferida pela Constituição Federal. Então, realmente essa questão está correta, porque a Constituição ela conferiu autonomia aos estados e aos municípios, então eles podem sim ter a sua administração indireta. Próxima questão. Cadê o negócio aqui que está passando? Pronto, pera aí. Afastar aqui e agora vai. Está chato aqui o negócio. Pronto, agora vai. Ao contrário das empresas públicas, em que o regime pessoal é híbrido, sendo permitida a vinculação de agentes tanto sob o regime seletista quanto sob o estatutário, nas sociedades de economia mista, o vínculo jurídico que se firma é exclusivamente contratual, sobre a égide da consolidação das leis do trabalho. A questão está errada, redondamente errada, porque isso aqui não existe no direito brasileiro, um regime pessoal híbrido, nem nas empresas públicas, nem na sociedade de economia mista, em canto nenhum, porque ou é CLT ou é estatutário. Não, quando tiver aqui esse negócio de regime pessoal híbrido, a questão está errada. Pronto, vamos lá. Configura hipótese de descentralização administrativa a criação de uma eventual Secretaria de Estado de Aquisições do DF. Então, essa questão está errada também, porque uma secretaria é um órgão. E um órgão, como já foi falado no último vídeo, ele não tem personalidade jurídica, ele é uma mera repartição de competências. Então, essa técnica administrativa não é descentralização, é desconcentração. Vamos repetir aqui que eu enrolei e no fim das contas... A descentralização ocorre quando a administração direta cria um ente da administração indireta. E a desconcentração ocorre quando a administração cria órgãos, ou seja, faz uma repartição de competências, que é o que acontece aqui. Como as secretarias são órgãos, isso aqui é uma técnica que configura a desconcentração e não descentralização, como está dizendo aqui, correto? Prossigamos agora. Vamos lá. As autarquias integram a administração indireta, portanto, não possuem patrimônio. Mentira, né? As autarquias, elas possuem personalidade jurídica, então elas possuem direitos, deveres e também patrimônio. Então essa questão está totalmente errada. A empresa pública somente pode ser criada por lei específica, com personalidade jurídica de direito público e adotando quaisquer formas societárias admitidas pelo direito. Não, essa questão está errada, porque, como foi falado no último vídeo, quer dizer, no primeiro vídeo, a autarquia é o único ente da administração pública que é criado por lei específica. O resto é autorizado por lei específica. Isso vale para a empresa pública. A empresa pública ela é autorizada por lei específica, não é criada por lei específica, certo? Aí outra coisa está errada. Ele diz aqui na frente: com personalidade jurídica de direito público. Empresa pública é de direito privado. Mesmo que o capital dela seja 100% público, ela é de direito privado. A única que é de direito público é a autarquia. Vamos lá. No âmbito federal, as autarquias são entes da administração indireta, dotados de personalidade jurídica própria e criados por lei para executar atividades típicas da administração. Essas entidades sujeitam-se à supervisão ministerial, mas não se subordinam hierarquicamente ao ministério correspondente.
Chega a dar uma bugada aqui pelo tamanho da questão, mas se a gente for analisar ela parte por parte, você vê que ela não tem nada de difícil. No âmbito federal, as autarquias, vamos analisar ela aqui por pedaços. No âmbito federal, as autarquias são entes da administração indireta, correto, dotados de personalidade jurídica própria e criados por lei para executar as atividades típicas da administração, correto. Essas entidades sujeitam-se à supervisão ministerial, mas não se subordinam hierarquicamente ao ministério correspondente, certo? Lembrando, apesar de dessa impressão, administração direta, administração indireta, vamos lembrar que não existe hierarquia entre elas, certo? O que acontece é apenas dois tipos de controle, que é o controle finalístico e a supervisão ministerial, certo? Não tem hierarquia, tem controle finalístico e supervisão ministerial. E eu tô ficando rouco pra caramba, vamos lá. Pronto. As autarquias só podem ser criadas por lei. Correto. Isso aí decorre do princípio da reserva legal. As autarquias só podem ser criadas por lei. Embora os órgãos públicos sejam despersonalizados, meras repartições internas de competência no âmbito de pessoas jurídicas, a ele é reconhecida a capacidade para celebrar convênios. Exatamente. Embora os órgãos públicos sejam despersonalizados, meras repartições internas de competência no âmbito de pessoas jurídicas, a eles é reconhecida a capacidade para celebrar convênios. Exatamente. A Constituição deixa isso claro no artigo 37, parágrafo 8. Porque eles têm uma autonomia gerencial, orçamentária e financeira que pode ser ampliada a partir de contratos. Então, esses convênios são possíveis sim. Próxima. A criação de uma sociedade de economia mista por uma unidade da federação é exemplo de descentralização por serviço. Exatamente. A sociedade de economia mista é um tipo de ente da administração indireta. Então, quando uma unidade da federação cria uma sociedade de economia mista, acontece uma descentralização por serviço, ou seja, uma descentralização por outorga, são sinônimos. Então, assim, para que fique claro, nesse caso ocorreu uma descentralização por serviço, que é a mesma coisa de outorga legal. Na outorga legal, ocorre uma transferência da titularidade da ação, correto? Próxima questão agora. A exploração de atividade econômica pela administração pública requer a instituição de uma autarquia. Um absurdo assim, só para pegar jumento mesmo, porque a autarquia não tem nada a ver. A autarquia serve para exercer uma atividade fim de Estado. A exploração de atividade econômica só pode ser feita ou por uma sociedade de economia mista ou por uma empresa pública, somente. Nunca uma autarquia. Próxima pergunta. Sendo o capital social das empresas públicas integralmente público, a personalidade jurídica dessas empresas é de direito público? Não, pelo amor de Deus. Essa questão também é absurda, mas até que ainda dá para entender o erro, sabe? Porque quando você fala que a empresa pública ela precisa ter o capital 100% público, totalmente público, as pessoas tendem a achar que ela também é de direito público. Mas não é assim não. Lembra que eu já falei umas 15 vezes nesse vídeo que a única entidade de administração indireta que é de direito público é a autarquia. O resto é tudo de direito privado. Então assim, não caia nessa armadilha de Satanás. De verdade. Vamos lá. Para a criação de uma autarquia é necessária lei que autorize a sua instituição
seguida de registro do ato constitutivo no órgão competente. Essas três últimas estão mamão com açúcar. A autarquia não precisa de autorização, ela é criada diretamente por lei específica. E não, esse negócio de registro não precisa, certo? A autarquia ela não é autorizada por lei, ela é criada por lei e não precisa de registro. Para o resto é criada, não é autorizada. A autarquia é criada por lei. O resto, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública é autorizada por lei, mas a autarquia é criada por lei, beleza? Então esse foi o vídeo aí, vamos continuar estudando, lembrando que não tem burrice que resista à determinação, força de vontade e esforço, certo? Então é só estudar que a gente vai conseguindo vencer a burrice. Valeu, galera, vamos acompanhar o canal para ver os próximos vídeos.